Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Olha só a sala virtual que a tia preparou para vocês hoje. Olha só isso. A tia encheu o quadro, né, de coisas. Eu fui lá na sala da tia Paloma e peguei os animaizinhos de pelúcia que ela usa lá com os meninos dela para a aula de hoje, tá? Para ficar um pouquinho mais agradável para vocês. Então, olha só, pessoal, hoje é a nossa aula de ciências, né? Hoje é segunda-feira. E tá tudo na descrição lá na plataforma, tá? A página do livro, tudo direitinho. Então, vamos começar para o vídeo não ficar muito extenso, para vocês não ficarem cansados. Pessoal, olha só. Aqui a tia vai fazer revisão do que a gente já estudou e aí ela vai falar de um tema novo que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, classificação dos animais. Esse tema a gente viu no livro, né? E a gente estudou que todos os animais, eles são separados primeiramente em dois grandes grupos para poderem ser estudados, né? Quais são esses grupos? É o grupo dos vertebrados e dos invertebrados. Todo mundo já sabe o que é isso, mas a gente vai recapitular. O que significa ser um animal vertebrado? É ser um animal, gente, que possui isso aqui, ó. A tia trouxe uma surpresa para mostrar para vocês hoje, ó. Ela trouxe um esqueleto. Não precisa ficar com medo, tá? Que é de plástico. Então, olha só. O que um animal vertebrado possui? Ele possui crânio, tá? Todo animal vertebrado tem crânio. E ele tem a coluna vertebral, olha só, né? A coluna vertebral que dá sustentação para ele ficar em pé, para ele se locomover, né? E aí, pessoal, a tia trouxe exemplo aqui, ó. O ser humano é um animal vertebrado, né? Nós temos crânio, nós temos a nossa coluna vertebral. E aqui a tia tem uma coluna maior para ela mostrar uma curiosidade para vocês, tá? Olha que legal isso aqui. Aqui é uma coluna maior. A tia vai chegar pertinho, tá? Para vocês enxergarem direitinho o que ela tá falando. Ó, vamos começar aqui. Esses ossos aqui, ó, da lateral, são esses ossos aqui da gente. A gente coloca a mão aqui, ó, a gente sente, né? E olha que legal, gente, as nossas vértebras, ó, aqui de baixo elas são maiores e à medida que vai subindo, ó, ela vai diminuindo até chegar lá no nosso pescoço. E uma coisa muito interessante, que nossa coluna, ela é flexível. O que significa ser flexível? Ela se movimenta, por isso que a gente consegue abaixar, chegar para trás, ir para o lado, né? É a coluna que dá essa possibilidade pra gente. Por isso, gente, que ela é composta, ó, por vários ossinhos, ó, tem um ossinho e vocês estão vendo que aqui tem uma coisinha transparente, aí tem o ossinho, tem outra coisinha transparente e assim vai, ó, até o final, até chegar lá no fim do pescoço. Essa coisinha transparente aqui, ela existe na nossa coluna, na coluna de todos os animais que tem coluna, né? Chama disco cartilaginoso, tá? Então, pessoal, imagina se fosse um osso encostado no outro, dá para sentir até a dor, né? Então, isso aqui que faz a gente ter possibilidade de se movimentar e também não deixa um osso ficar encostado no outro, porque se isso acontecer, a gente vai ter muita dor. Inclusive, tem muita gente que tem problema na coluna, é porque esse disquinho aqui, ó, ele vai gastando, ele vai acabando, aí um ossinho gruda no outro, aí a gente sente dor, né? É horrível, a tia Rosângela tem isso. Pessoal, uma coisa muito interessante também, deixa eu ver se aqui dá pra ver. Não dá não. Dentro da nossa coluna, dentro do ossinho, ele é furadinho, sabe? E tem os nervos. Esses nervos, eles recebem informação do cérebro, né? Por isso que a gente move o pé, move o braço, move o outro braço, a gente anda e tal. Aí a tia vai contar uma curiosidade para vocês. Quando alguém sofre um acidente, que ele fica caído lá no chão, vocês sabem que a gente não pode pegar aquela pessoa e colocar no carro para ir para o hospital, né? A gente tem que chamar o SAMU, que é o resgate. Por quê, pessoal? Olha que interessante. Pode acontecer de um ossinho desse aqui, ó, tá fraturado, tá trincado. E quando a gente pega aquela pessoa de qualquer jeito aí lá dentro aquele nervinho arrebenta. A tia vai falar assim de uma forma bem simples para vocês entenderem, mas tem uma linguagem técnica, tá? Que os médicos usam. Então aquele fiozinho lá dentro arrebentou,
E aí, pessoal, acontece uma coisa muito triste. A informação que o cérebro passa através daquele nervinho não vai existir mais. Por exemplo, pessoal, as pessoas que sofrem acidente, principalmente de moto, né, caem e elas não andam mais, elas ficam paraplégicas. É porque aconteceu uma fratura, né, e aí não tem mais como conectar cérebro com o nervinho lá para a pessoa andar, tá? Tem gente também que acontece isso e fica tetraplégico, né? Perde o movimento de tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa coluna, ter uma postura correta, né? No caso de sofrermos um acidente ou ao presenciar alguém que sofreu, a nossa postura é manter tranquilidade e chamar uma pessoa que está preparada para resgatar. Tá bom? Então, sabendo disso, revisando, né, que os animais vertebrados são os que possuem crânio e coluna vertebral, a tia até trouxe, ó, para mostrar, né, muito interessante. Então, pessoal, o que são os animais invertebrados? São os animais que não têm essa estrutura, né? A gente já estudou lá no primeiro capítulo do livro. Por exemplo, uma lesma. Uma lesma não tem isso, né? Tanto é que ela é toda molengona, ela parece uma gelatina, tá? Então, pessoal, qual que é o conteúdo de hoje? A gente vai revisar que os animais vertebrados, eles estão distribuídos, eles estão divididos em 5 grupos. A gente já viu o grupo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e hoje a tia vai aprofundar aqui no grupinho dos mamíferos, tá? Então, a tia vai pegar aqui a plaquinha que ela fez para vocês visualizarem melhor, tá? Aqui na plaquinha a tia Rosângela escreveu assim: os peixes, né? Então, o que é que faz um animal ser um peixe? É ele entrar nessa classificação aqui. Eles vivem na água, eles têm o corpo coberto por couro, né? Pele ou escama. Eles têm uma bexiga natatória. Gente, isso aqui é muito interessante. A tia até pensou em trazer para mostrar, mas não ia ficar muito legal, né? Porque ia ter que abrir um peixe. A tia Rosângela não faz isso, eu morro de gastura. Lá em casa quem cuida de peixe é meu filho ou meu marido. Pessoal, vocês já pararam para imaginar que quando um peixinho... Deixa eu pegar aqui para mostrar um exemplo. Aqui não vai dar para mostrar. Eu vou mostrar com o papel. Olha só. Dentro do peixe, ele tem uma bexiga que chama bexiga natatória. Parece um balãozinho. Quando o papai pescar, que ele for limpar um peixe, peça para ele mostrar para vocês. Quando a gente abre o peixe, ele tem um balãozinho lá dentro. Aí, essa bexiga natatória faz o peixe ficar nessa posição e nadar lá no rio ou no mar. Se ele não tivesse a bexiga, ele ia tombar. Como é que ele ia nadar, né? Então, o peixe tem essa bexiga natatória. E também, pessoal, o peixe, ele tem uma estrutura que a gente não tem. A gente respira pelos pulmões, né? Então, a gente precisa pegar o oxigênio que está no ar. E quem faz isso são os nossos pulmões. O peixe, ele é diferente. Ele não tem pulmão, ele tem brânquias, tá? Então, eles respiram pelas brânquias. Quando a gente pega um peixe, né? A tia Rosângela sabe, porque lá em casa é todo mundo pescador. Assim, na lateral dele tem uma aberturinha por onde a água passa, né? Para ele pegar o oxigênio, a gente vê direitinho as brânquias do peixe. E uma curiosidade que a tia Rosângela anotou aqui, ó, para ela não esquecer, é do golfinho e da baleia. Tem gente que acha que golfinho e baleia são peixes, porque assim, a gente olhando rapidinho, né, parece peixe, mas não é, tá? Eles são mamíferos que vivem na água. Olha que legal, né? Então, o mamífero, desculpe, a Rosângela embananou aqui. O golfinho e a baleia vivem na água, parecem peixes, mas não são peixes. Eles são mamíferos. Olha que legal, né? Quando a tia chegar ali no mamífero, eu vou explicar melhor isso aqui para vocês, tá? Então, pronto. Aí, nós estudamos também os anfíbios. Anfíbios. Olha que legal isso aqui. A palavra anfíbio significa 2 formas. Olha que legal, né? É um animal que passa por metamorfose, ele passa por uma transformação, por isso que ele chama anfíbio. A tia até falou sem ler aqui, ó. Os anfíbios passam por metamorfose. Por exemplo, a gente falou do sapo, né? Quando ele é filhotinho lá na água, ele é um girino e à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo as patinhas e tal. Então, por isso que ele passa por metamorfose. Ele tem a pele lisa, pessoal, e ele precisa ficar o tempo todo úmido. Então, olha só, se você viu um sapo por aí, você pode ter certeza que ali perto tem um ambiente úmido, para ele ficar com a pele sempre úmida.
E a tia escreveu aqui, né, ambiente úmido. Então, por exemplo, se um dia vocês viajarem e forem conhecer o deserto do Saara, por exemplo, jamais vocês vão encontrar um anfíbio lá, né? Porque o ambiente lá não tem como, não tem as condições necessárias para um anfíbio sobreviver. Depois dos anfíbios, nós estudamos os répteis, né? Quais são as características que fazem um animal ser classificado como réptil? Ele tem placas duras para proteger o corpo, né? Alguns não tem placa dura, né, gente? Mas tem umas escamas grossas. Eles põem ovos, ou seja, não tem gravidez, né? A fêmea não vai ter o bebê dentro do útero, porque eles não têm essa estrutura. Vai pôr ovos e os filhotinhos vão nascer dos ovos. E os répteis vivem em ambiente terrestre quente, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, lá no Polo Norte, né, que é tudo coberto de gelo e tal, vocês não vão encontrar um réptil, porque ele não tem condição para ele sobreviver ali. Pode ser que tenha alguma exceção que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? Mas se vocês, por exemplo, forem lá no deserto do Saara, ali vai ter o quê? Um monte de répteis, porque lá tem a condição necessária para eles, né, para sobrevivência. E também o cerrado brasileiro, ele é lotado de répteis. Claro que tem outros tipos também, né, de animais. Aí, por último, a gente falou sobre as aves, né? A tia até fez aquela experiência muito legal lá na aula sobre o bico das aves. Pessoal, as aves, assim como os répteis, elas põem ovos, né? Mas a ave não é um réptil, ela é uma ave. Por quê? Porque ela tem outras estruturas que o réptil não tem, como por exemplo, elas têm o corpo coberto por penas, né? E a tia Rosângela explicou no vídeo passado que as penas não se molham, né? As aves soltam, elas têm uma glândula que solta tipo um óleozinho que não deixa a pena molhar. E elas também têm bico, né? E elas não têm dente. A tia lembra também que ela explicou que elas não possuem bexiga, né? Porque senão elas iam ficar pesadas, com a bexiga cheia de xixi, como é que iam voar? Por isso, gente, que as aves, né, elas ficam ali o tempo inteiro, né? Fazendo o número 2, porque elas não têm a bexiga e faz tudo junto, tudo de uma vez, para elas não ficarem pesadas, tá? Ah, e a tia esqueceu de uma coisa aqui, ó, sobre os répteis. Tem um réptil que não tem patas, que é a cobra, né? Que a tia explicou na aula passada, tá? Só para reforçar mesmo. E, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho dos mamíferos, né? Gente, criança adora estudar sobre bicho, né? Então, a maioria das crianças sabem tudo sobre bicho, mais do que as professoras. Quando a gente vai dar aula sobre animais, meu Deus, é um show de conhecimento. O que é que faz um animal ser um mamífero? Vamos lá, as fêmeas possuem útero, é uma parte que tem lá na parte interna, onde os filhotinhos vão se desenvolver, tá? Todo mamífero ele é desenvolvido no útero, com exceção do ornitorrinco, que ele põe ovos, tá? Que vocês vão ver lá no livro. Todos os mamíferos, gente, todos, eles mamam quando eles nascem, quando eles são filhotinhos, eles precisam do alimento materno, eles mamam, que é o leite materno, né? Inclusive a gente, né? Todos vocês aí quando nasceram, todos nós quando nascemos, o primeiro alimento nosso foi o leite da mamãe, né? E é o alimento mais importante para o ser humano. E à medida que vai crescendo, né? A mamãe vai introduzindo aí outros produtos na alimentação. E também, pessoal, os mamíferos, né, eles têm pelo, porque eles precisam do pelo para se manterem aquecidos. É claro que a baleia é um mamífero, ela não tem pelo porque ela vive lá na água, né? Aí, gente, eu fiquei com duas curiosidades sobre os mamíferos que vivem na água. Como que os filhotinhos mamam, se a mamãe não tem peito? E aí eu fui pesquisar. Pessoal, o leite desses animais marinhos, né, mamíferos marinhos, ele é muito grosso, ele parece uma gordura, uma manteiga. Sabe a manteiga de colocar no pão? Mais ou menos daquele jeito ali. Aí a mamãe baleia, a mamãe golfinho, quando ela tem um filhotinho lá, como que ela faz para dar o leite dela para os filhotes? Ela solta aquele leite ali e ele não mistura na água, porque ele é grosso e a gente já sabe que a água e óleo não misturam, né? E aí os filhotinhos vão lá e conseguem tomar aquele leitinho grosso ali que tá no meio da água. E outra coisa que a tia Rosângela também se perguntou, se eles são mamíferos, por que eles vivem lá na água, gente?
Tanto é que eles precisam subir para a superfície para respirar, né? O golfinho o tempo inteiro ele sobe lá para respirar, depois ele afunda, depois ele volta. A mesma coisa é a baleia. Sabe por quê que eles não foram adaptados para viver na Terra? Porque todos os mamíferos marinhos, o alimento que eles precisam para eles sobreviverem está lá no oceano, está lá no mar. Então, por isso que ele não foi adaptado para viver na Terra, tá? É isso, pessoal. Então, olha só, tia Rosângela até trouxe, né, lá da salinha da tia Paloma, uns animaizinhos aqui pra gente ver. Olha, eu trouxe a galinha, que é uma ave, só que essa galinha aqui da tia Paloma, ela não tem pena, né? Ela é de pelúcia, então ela é feita de pelúcia, parecendo um pelo, mas a gente olhando de longe, ó, igualzinho pena. Então, aqui nós temos uma ave, a tartaruga, né? Essa aqui é uma tartaruga marinha, que é um réptil. A tia Rosângela trouxe o urso, né? Que é um mamífero, ele mama quando ele é pequeno. A tia Rosângela trouxe o bicho preguiça, a girafa, e olha isso aqui. Ai, a tia Rosângela teve gastura de pegar nesse bicho. Parece que ela tá pegando um bicho de verdade. Olha só, a cobra, né? O réptil, né? A cobra lá da sala da tia Paloma. Pessoal, então é isso. Eu espero que a tia Rosângela tenha conseguido passar de uma forma assim, bem simples, bem clara e que vocês tenham entendido, tá? Então, beijinho, até a próxima aula e boa tarefa de casa. Não deixem de acumular tarefas, tá bom? O que a tia mandar num dia, tentem fazer tudo naquele dia, porque aí não junta com a do próximo dia. Beijo, gente!